Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E hoje falando sobre a bela velhice, que é a minha pesquisa atual, e que eu ainda estou muito apaixonada, envolvida, e recebendo também muitos retornos de homens e de mulheres sobre esse tema, o que me chama muita atenção. E como surgiu a bela velhice na minha vida? Eu sou leitora desde os meus 20 anos de Simone de Beauvoir. Eu li todos os livros de Simone de Beauvoir. Eu reli todos os livros de Simone de Beauvoir. Alguns livros eu li dezenas de vezes. O Segundo Sexo, que vocês com certeza já ouviram falar, que é um livro de 1949. Eu li O Segundo Sexo quando eu tinha 20 e poucos anos, e foi um livro decisivo para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse lido O Segundo Sexo aos 21 anos que eu tinha. E logo depois eu li A Velhice, ainda quando eu tinha 20 anos. Que foi um livro que eu achei muito cruel na época. Eu li A Velhice e falei, eu não quero envelhecer. Jamais. Se envelhecer for isso que a Simone de Beauvoir mostra em A Velhice, eu não quero envelhecer. Só que eu li, reli, dei cursos, fiz grupos e consegui encontrar na Simone de Beauvoir uma saída. Encontrei, inclusive, a ideia de bela velhice. O livro tem 711 páginas, da Simone de Beauvoir, não o meu é fininho. Mas o da... tem 711 páginas. E depois de ler, reler, eu encontrei a ideia de bela velhice. É uma ideia muito periférica nesse livro. Mas eu decidi aprofundar o que ela me deu como dica de envelhecer bem. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu vou ler a crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo, no ano passado, com a ideia de bela velhice. Quando eu escrevi essa crônica, eu ainda não tinha nem a possibilidade, nem
estava escrevendo sobre outras coisas, não estava no meu horizonte escrever um livro sobre a bela velhice. Eu escrevi essa crônica. E essa crônica, primeiro eu vou ler a crônica, depois eu explico por que virou um livro a crônica. No livro A Velhice, Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do processo de envelhecimento, aponta um possível caminho para a construção de uma bela velhice: ter um projeto de vida. No Brasil, temos vários exemplos de belos velhos: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta Severo, Rita Lee, entre outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já chegaram ou estão chegando aos 70 anos, um retrato negativo de envelhecimento. São típicos exemplos de pessoas chamadas ageless, ou sem idade. Fazem parte de uma geração que não aceitará o imperativo seja um velho, ou qualquer outro rótulo que sempre contestaram. São de uma geração que transformou comportamentos e valores de homens e mulheres, que tornou a sexualidade mais livre e prazerosa, que inventou diferentes arranjos amorosos e conjugais, que legitimou novas formas de família e que ampliou as possibilidades de ser mãe, pai, avô e avó. Esses belos velhos inventaram um lugar especial no mundo e se reinventam permanentemente. Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo, terminando com os tabus. Não se aposentaram de si mesmos, recusaram as regras que os obrigariam a se comportar como velhos. Não se tornaram invisíveis, apagados, infelizes, doentes ou deprimidos. Eles, como tantos outros belos velhos que tenho pesquisado, estão rejeitando os estereótipos e criando novas possibilidades e significados para o envelhecimento. Em 2011, após assistir 4 vezes ao mesmo show de Paul McCartney, perguntei a um amigo de 72 anos, por que ele, aos 69 anos, faz um show de quase 3 horas, cantando, tocando e dançando sem parar, e se o público ficaria satisfeito se ele fizesse um show de 1 hora? Ele respondeu sorrindo, porque ele tem tesão no que faz. O título do meu livro Coroas é uma forma de militância lúdica na luta contra os preconceitos que cercam o envelhecimento. Tenho investido em revelar aspectos positivos e belos da velhice, sem deixar de discutir os aspectos negativos. Como diz a música de Arnaldo Antunes, que preto, que branco, que índio ou que, somos o que somos, inclassificáveis. Acredito que podemos ousar um pouco mais e cantar. Que jovem, que adulto, que velho ou que, somos o que somos, inclassificáveis. Esta crônica foi uma das crônicas que mais me deu um retorno afetivo, principalmente de homens. Eu contei aqui na última vez que me chamou muita atenção. Eu só recebi e-mails de homens. E as mulheres, é óbvio, me mandam muito mais mensagens, me mandam muito mais e-mails quando eu escrevo uma crônica na Folha. Neste caso, eu recebi e-mails de homens. E o que eles me disseram? Eu publiquei. Sempre fui jornalista, tenho 64 anos. Agora eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer medicina. A sua crônica me deu vontade de seguir o meu tesão. E eu sempre tive tesão de fazer medicina. Então, vou prestar o vestibular e vou fazer medicina. Outros que me falaram que
não entendem como que se glorifica tanto a juventude, se na juventude dele ele era muito infeliz, cheio de dúvidas, cheio de angústia. E agora, aos 70 anos, ele tem muito mais segurança do que ele quer, tem muito mais segurança de escolher e também dizer não para o que ele não quer. E foram dezenas de e-mails. Logo em seguida, eu tive um problema sério de saúde. Essa crônica saiu em novembro, e dezembro, janeiro, fevereiro eu tive um problema sério de saúde e fiquei muito em casa. E tinha uma pesquisa de 1.700 questionários, 15 grupos focais, centenas de entrevistas, e eu fiquei nesses 3 meses mergulhada nesse material. O que esses velhos, eu gosto de falar velhos, estão me dizendo? Fiquei intrigada. O que eles estão querendo me dizer com essas mensagens? E escrevi o meu livro baseada na minha pesquisa. Não tem nada que eu inventei no livro. Não é que você é muito otimista, você está enxergando a velhice com os olhos, com uma lente muito cor-de-rosa. Não, ao contrário, eu enxergava a velhice com uma lente bem negra a partir da Simone de Beauvoir. Eu passei a enxergar a velhice de uma forma muito mais positiva e bela, ouvindo os meus pesquisados. E o que eles têm a me dizer até hoje, porque eu continuo nessa pesquisa e acho que não vou terminar nunca essa pesquisa. E primeiro, a Simone de Beauvoir fala, depois que ela fala de todos os problemas, crueldade, e ela diz que o livro dela é para denunciar a conspiração do silêncio que existe com relação aos velhos, e que a sociedade é criminosa com os velhos, que exclui os velhos. E ela escreveu esse livro em 1970. Ela estava com 62 anos. Mas desde os 40, a Simone de Beauvoir já se achava uma velha. E ela diz no livro, eu fiquei muito assustada quando uma aluna comentou com outra, mas essa Simone de Beauvoir, ela é uma velha, ela não tinha nem 50 anos ainda. Então, a Simone de Beauvoir viveu a própria velhice também com essa carga dos preconceitos, mas ela dá uma saída. E eu procurei muito a saída. Você vê que tem as marcações da saída. Qual a saída que ela diz? Primeiro ela diz, quem investe muito na aparência, no corpo, vai ter uma velhice complicada. Porque é inevitável que o corpo vai se transformar. Então, as mulheres, ela fala das mulheres, e ela fala num momento que muitas não aceitam a velhice e se tornam até monstros, tentando fingir que não são velhas e pioram a situação. Para as mulheres que investiram muito no corpo, a velhice é muito complicada. E para quem não é tão complicado? Está aqui no livro. Para quem investiu em outros capitais, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com criatividade. Não só as celebridades que eu citei aqui, mas os intelectuais, os professores, os escritores. Eles sempre vão ter, e alguns ela cita, que descobriram na velhice a sua vocação, o seu dom. Para quem trabalha com criatividade, tem uma saída. Você pode até descobrir que você gosta de escrever aos 60, aos 70. E quem mais tem saída para Simone de Beauvoir? Quem tem projetos de vida. Quem tem projetos de vida
às vezes projetos construídos desde sempre, como o caso dela, como o caso do Sartre, como é o caso de alguns escritores, mas alguns que encontram projetos de vida mais tardiamente. E ela dá vários exemplos de pessoas, principalmente escritores, que descobriram o seu projeto de vida mais tardiamente. Só que eu quero deixar claro que a bela velhice não é um projeto apenas para celebridades, cantores famosos. Apesar de parecer, não sei se vocês assistiram na televisão ou na internet o Rock in Rio. Quem foram as estrelas do Rock in Rio? Ney Matogrosso, no tributo ao Cazuza, com 72 anos, lindo, emocionou todos os jovens. Foi emocionante, o público lá de milhares, dezenas de milhares, ficou emocionado com o Ney Matogrosso cantando Cazuza. E outro, que eu não gosto da música, não conheço, não é que não gosto, não conheço, mas eu fiquei encantada assistindo o show, Bruce Springsteen. Eu não sou roqueira, eu não conheço muito rock, mas eu fiquei encantada vendo o show de 2h40 do Bruce Springsteen, que desde a primeira música, cantando o Raul Seixas, já estava ensopado de suor, se jogando no público, e foi considerado o melhor show. Aos 64 anos, ele foi considerado, a manchete lá no Rio de Janeiro era, ele deu 101% dele. Ao mesmo tempo que eu ficava encantada com aquele roqueiro de 64 anos, dando 101% dele, eu ficava um pouco angustiada, pensando, será que eu consigo chegar aos 64 anos assim, com essa energia, com essa paixão, dando 101% de mim? O que tem? Qual o segredo? A mesma pergunta que eu me coloquei quando eu vi o show do Paul McCartney. Qual o segredo? Como eu não pesquisei celebridades, eu pesquisei indivíduos comuns, como todos nós, mas eu quero também falar que eu não pesquiso todo mundo. Eu trabalho com o universo das camadas médias urbanas, indivíduos mais escolarizados, que têm um contato com a psicanálise, que têm uma postura mais reflexiva. Eu não trabalho nem com classe baixa, nem com classe alta. Eu trabalho com esses indivíduos das camadas médias urbanas. E o que eles me disseram sobre a velhice deles? O que de mais importante eu descobri com eles? E cada capítulo eu fui falando o que de mais importante eu descobri, para inventar a minha própria bela velhice, né? A primeira coisa que é fundamental, e eu encontrei neles, homens e mulheres, é o projeto de vida. Não importa qual o projeto de vida. Eu encontrei homens e mulheres que depois dos 60 foram cantar, nunca tinham cantado, foram cantar em coral. Mulheres que vão dançar. Aliás, no Rio de Janeiro um grande mercado, vamos dizer assim, que é mulheres que vão dançar. Elas contratam um dançarino e vão dançar nas gafieiras todas as semanas. Mulheres que descobriram o prazer de... Nunca fizeram nada com o próprio corpo, mas agora vão para as academias, que lá também no Rio tem várias, na praia, na praça,
e vão fazer ginástica, e vão fazer pilates, e adoram fazer. Mulheres que têm netos e curtem os netos, não por obrigação, porque os filhos cobram a avó babá, mas porque elas curtem ficar, passear, viajar, levar os netos ao cinema. O que eu quero dizer... e tem também a Universidade da Terceira Idade, tem cursos, palestras. O meu público hoje de palestras no Rio de Janeiro começa dos 20 e vai aos 92. Eu até escrevi uma crônica sobre isso. As mulheres chegam sozinhas e vão assistir palestras, e vão ao teatro, e vão ao cinema. O projeto de vida, para os homens, é mais ligado a uma atividade profissional. Ou uma atividade, às vezes não remunerada, mas que é um compromisso que eles têm regularmente. Para as mulheres, não. As mulheres não falam tanto, as velhas que eu estou falando, as mais velhas, não falam tanto de trabalho para mim, como os homens falam. O significado de vida para elas tem muito mais a ver com liberdade de escolha e coisas que elas não puderam fazer antes, porque estavam muito ocupadas, trabalhando dentro de casa ou trabalhando fora de casa. Então, elas valorizam coisas mais livres, e os homens não. Os homens falam mais de duas coisas, muito mais do que elas. Um trabalho, ou estudo, e a família. Isso me surpreendeu muito. Os homens falam muito mais da família do que as mulheres. E falam mais positivamente da família do que as mulheres. É óbvio que eu estou falando de uma geração que está com 70, 80 anos, às vezes até eu cheguei aos 90, que para muitas mulheres, não para todas, o casamento foi uma espécie de prisão, em que elas tinham que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da família. E quando elas se libertam disso, elas falam, agora eu vou cuidar de mim. Eu quero ter tempo. O tempo é um capítulo à parte, porque é muito importante para a bela velhice o tempo. Mas eu quero ter tempo para mim. Então, elas vivem a bela velhice se libertando das obrigações que tinham dentro e fora de casa. É uma ruptura. Eu chamo até de um clique, ou uma pequena revolução que elas dão em determinado momento, que começa em torno dos 50, melhora aos 60, 75 fica excelente. Aliás, eu acho 75 é uma idade invejável. É uma idade que você está livre realmente para ser você mesmo, não se preocupa com a opinião dos outros. Tem uma urgência do tempo, eu quero aproveitar bem o tempo que eu tenho, e vive da melhor forma possível. Neste universo que tem saúde, tem o mínimo de dinheiro para viver bem. Eu estou falando desse grupo. Os homens não têm essa revolução, esse clique, essa grande mudança. Eles não viveram a juventude como uma prisão. Nos homens, eu vejo mais o desejo de uma continuidade. Eu quero continuar sendo útil, eu quero continuar sendo ativo, eu quero continuar tendo significado na minha vida, com o meu trabalho e com a minha família. Mas eles não fazem uma grande mudança. As mulheres não, as mulheres fazem, e é muito, às vezes, de uma forma radical. Outras não tanto. Por isso que às vezes fica complicado os casamentos nessa fase da vida, porque a mulher está querendo liberdade, o homem está querendo o aconchego da família, o afeto. A mulher está querendo viajar, passear, ir ao teatro, e o homem está querendo a tranquilidade ou se dedicar a alguma atividade. É um encontro que, quando dá certo, é excelente.
Mas quando não dá, é muito complicado, porque ele também, que se aposentou e fica mais dentro de casa, começa a demandar uma atenção que ela não quer mais dar o tempo todo, ela quer fazer outras coisas. Então, é um equilíbrio complicado, mas a ideia de liberdade aparece muito mais no discurso feminino do que no discurso masculino. E eu diria mais que o principal valor para elas, ao envelhecer, é a liberdade tardiamente conquistada. Não é mais cuidar tanto dos outros, não é mais agradar todo mundo, não é mais ser atraente, como é para as mulheres até uma fase, diria até os 40 anos, no Brasil é muito importante. Mas isso deixa de ser o valor e o investimento delas. E tudo que tem a ver com liberdade é o que elas querem neste momento. E é óbvio que liberdade tem significados diferentes para cada uma. Não quero padronizar os velhos e as velhas dizendo que liberdade é a mesma coisa para todos. Não é. Liberdade pode ser eu ter o meu tempo para ficar quieta em casa meditando. Ou pode ser eu estudar, passear e viajar. Não precisa ser o velho ativo, que é o velho livre. Tem velhos que têm outro desejo. Cuidar da casa, ficar, ou curtir os amigos. Bom, e aí falam muito mais de liberdade do que de felicidade, o que me faz lembrar a Simone de Beauvoir. Porque a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, diz uma frase que marcou muito minha vida. Ela diz o seguinte: a questão da mulher não é buscar a felicidade, porque felicidade é algo muito abstrato, ninguém sabe muito bem o que é, não é um estado contínuo, são momentos. Então, buscar a felicidade é uma luta meio complicada e inglória, porque felicidade é muito subjetivo. Agora, liberdade todo mundo sabe o que é. E a questão da mulher é buscar a liberdade. Isso ela disse em 1949. Só que tem um sociólogo que eu gosto muito, Bauman, que me ensinou uma coisa que aparece na minha pesquisa. Ele diz o seguinte: todo mundo, mesmo sabendo que não existe, quer ser feliz. E por que as pessoas não conseguem ser felizes? Porque felicidade seria ter liberdade e segurança, que são dois desejos básicos do ser humano. O ser humano quer ter segurança, quer se sentir seguro, protegido, cuidado, e, ao mesmo tempo, quer ser livre, quer fazer o que bem entender, quer não ter que prestar contas a ninguém. E o Bauman diz: o ideal de felicidade seria ter um equilíbrio de liberdade com segurança. Só que ninguém consegue ter um e outro equilibradamente. As mulheres, aí eu já usando Bauman na minha pesquisa, as mulheres que apostaram muito na segurança, filho, família, marido, casa, quando elas chegam aos 70, elas querem liberdade. Mas eu encontrei também mulheres que não casaram, não tiveram filhos, que apostaram no trabalho, no estudo, na realização, ganharam dinheiro, foram bem-sucedidas. E aí elas chegam aos 60 e falam: está faltando alguma coisa na minha vida. Está faltando segurança. Está faltando família que eu não tive, está faltando os filhos,
Tá faltando um maridinho para cuidar de mim. Até Leila Diniz, que foi a maior libertária dos anos 60, dizia: maridinho todo mundo quer. Até eu, que sou libertária, eu quero um maridinho. E as mulheres dessa geração, que também são menos, tá? Eu encontrei na minha pesquisa, encontrei menos mulheres que apostaram na liberdade, que não quiseram ter filhos, que casaram, descasaram, tiveram vários casamentos, que investiram muito na carreira, sentem falta de segurança e sentem até idealizam a família feliz que elas poderiam ter tido se não tivessem apostado tanto na liberdade. Então, o que o Bauman me ensinou é que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É quase impossível. Eu, pelo menos, não encontrei entre as minhas pesquisadas liberdade e segurança equilibradamente. As que tiveram segurança querem liberdade. As que tiveram muita liberdade sentem falta de segurança. Como resolver? Então, a felicidade, para o Bauman, seria a gente, pelo menos, equilibrar um pouco mais essas medidas. Não investir tanto num lugar só e tentar, pelo menos, ter um equilíbrio, porque são, para ele, desejos básicos do ser humano. E o que as minhas pesquisadas dizem sobre esta fase da vida e do que é mais importante para elas em termos até de segurança, já que elas estão apostando tanto na liberdade? As amigas. Elas não sentem segurança, a segurança que elas querem com a família, principalmente com o marido ou com os filhos. Elas reclamam muito, principalmente dos filhos. Elas reclamam que elas não sentem, que elas têm atenção. Elas reclamam muito que elas não têm escuta. Isso é uma reclamação feminina. Eu não ouvi essa reclamação dos homens. Aliás, as mulheres em todas as faixas etárias reclamam mais do que os homens. Vocês sabem disso, né? Inclusive nessa faixa. Os homens parecem mais satisfeitos ou reclamam menos. Eles demonstram menos as insatisfações. Eles reclamam muito menos. Por isso, quando eles falam, eu até presto muita atenção. Por isso, quando eles me mandam e-mails, eu presto mais atenção ainda, porque eles são mais econômicos. Então, quando eles dizem alguma coisa, é porque tem muito significado. Porque as mulheres, às vezes, falam tanto... Não, faltas, então... que você até ignora até algum momento, porque falta tudo. Mas... tem 3 reclamações que elas falam em todas as faixas etárias e que tem a ver com os filhos e com o marido. Falta de intimidade. Isso é muito interessante. Comecei a ouvir muitas mulheres dizendo... Eu tenho uma relação boa, tudo, mas falta intimidade. E o que é intimidade? Porque a intimidade para o homem, tá pelado, faz sexo, às vezes faz até, vai ao banheiro de porta aberta. Eles têm maior intimidade, eles têm intimidade. Não é isso intimidade para a mulher. Intimidade é um tipo de conversa profunda e atenciosa, e que às vezes o homem não precisa falar nada, é só ficar assim. Mas nada, é um tipo de... que ela se sinta... Primeiro que vocês não podem interferir no que elas estão falando e dar uma sugestão, uma solução, porque já quebrou a intimidade. É melhor vocês aprenderem a ficar assim. Assim como vocês estão agora comigo. Vocês estão...
Vocês estão fazendo exatamente isso. Elas precisam disso. Não fale, não interfiram, não corte o raciocínio. Ela precisa falar e sentir que vocês estão prestando atenção. Vocês têm que aprender a fingir. É uma técnica corporal, como diria o sociólogo francês Marcel Mauss. É uma técnica corporal que vocês têm que aprender, que é isso, como vocês estão fazendo. E elas reclamam que os homens não têm paciência, que já querem resolver, que já querem dar uma solução, que já querem passar para outro assunto. E, às vezes, eu vou contar um segredo para vocês. Elas conseguem isso não só com as amigas, mas com algum homem mais esperto, que sabe que o que elas querem é isso. Tem homens que têm técnicas, já aprenderam as técnicas, que tudo que uma mulher quer, uma é ouvir assim, outra é fazer ela se sentir única, especial, a mais linda do mundo, pelo menos para você. E tem homens que sabem fazer isso, são poucos, né? Mas eles aprenderam. A outra coisa que elas reclamam muito, que não conseguem com a família e conseguem com as amigas, que é uma palavra também que aparece muito, é reconhecimento. Por exemplo, elas sentem sempre, até a minha última crônica na Folha foi sobre isso, chamei migalhas, né? Elas sempre acham que elas dão muito mais do que recebem. Em todos os sentidos. Para o casamento, para os filhos, para a família em geral. Mas com as amigas, elas sentem um reconhecimento. Elas sentem que tem reciprocidade. Que elas escutam e são escutadas. Que quando elas estão doentes, quem leva para o hospital, quem fica lá, quem telefona, às vezes quem leva comida é a amiga. E quando a amiga também está com problema, ela faz. Esse tipo de reciprocidade equilibrada, elas encontram com as amigas. Não são muitas amigas. Às vezes são amigas até de adolescência e de infância. Às vezes são amigas novas. E elas dizem, é o capital que eu mais invisto, são as amigas. Eu chamo, eu passeio, eu chamo para comer, eu telefono. Elas se sentem cuidadas pelas amigas. E a outra coisa que eu já falei, que é a escuta. Que elas sentem... Não é que vocês não escutam. Vocês escutam, mas não do jeito que elas gostam de ser escutadas. E as amigas sabem qual é o jeito. As amigas sabem escutar. E se elas não escutam direito, elas levam uma bronca e aprendem. Os homens não aprendem nunca. Eles não têm paciência para esse tipo de escuta. Se fosse um jogo de futebol, uma discussão política, eles têm interesse. Mas não essas coisas que as mulheres gostam de falar. E isso continua com as mulheres mais velhas. E elas encontram nas amigas. Os homens não falam disso. Os homens falam de humor. Eles sentem falta de mais humor. Eles sentem falta de leveza. E eles sentem muita falta de tranquilidade. Eles querem... Para eles, eu não sei se é hormonal, porque eu não sou médica, né? Vocês poderiam ter perguntado até para o Dr. Kalash, mas eles não gostam de coisa muito tumultuada, eles gostam de paz, tranquilidade, uma coisa gostosa. Eles não entendem por que as mulheres são tão agoniadas, ansiosas, insatisfeitas. Até tem uma coisa que eu inventei, porque quem gosta é óbvio que eu não vou generalizar nunca, eu estou trabalhando com o universo limitado,
Mas no meu universo aparece a tal da DR, né? Às vezes até me perguntam o que é DR, porque tem gente que não sabe o que é DR. Vocês sabem o que é DR? Infelizmente, vocês sabem. DR é discutir relação, que os homens não entendem porque discutir tanto relação. Lógico que tem alguns homens que gostam de discutir relação. Não vou generalizar. Mas, em geral, não encontro homem que gosta de discutir relação. E a mulher, por melhor que esteja o casamento, por melhor que esteja a relação, ela sempre encontra alguma coisa para melhorar a relação. O cara é quase perfeito, então ele tem que dizer R, porque ser perfeito não é bom, né? Ser perfeito é porque tem um defeito de fabricação. E eu transformei o DR em dar risada. Por quê? Porque os homens gostam de dar risada. Eles gostam de se divertir, eles querem... Poxa, eles passam tantas coisas. Inclusive no trabalho, os homens são mais leves, mais divertidos. Também não estou generalizando que tem aqueles que não são. Mas eu encontrei muito mais homens que cultivam o senso de humor e, principalmente, acham importante cultivar o senso de humor e gostam daquele papo furado, gostam de tomar cervejinha, gostam... Até existe também o lado exagerado de beber muito, né, na velhice, mas eles gostam de momentos dentro e fora de casa mais leves e com mais humor. E as mulheres têm dificuldade para rir de si mesmas, como os homens muitas vezes fazem, né? E entre eles, né, onde você comprou essa roupa tem para homem, qual o equivalente dessa brincadeira para a mulher? Onde você comprou essa roupa? Tem para mulher que não está grávida? Faz essa brincadeira com uma mulher que está gorda. O homem brinca o tempo todo, se sacaneia o amigo, e eles conseguem brincar com seus... Inclusive, uma das coisas que as mulheres invejam é essa capacidade dos homens de brincar e de esquecer, parece que muito rapidamente, grandes dramas, né? Eles se separam, eu tenho vários depoimentos de mulheres que, 20 anos casadas, ainda estão falando do que não funcionou no meu casamento. 20 anos separada. O que será que não deu certo? Por que será que ele me deixou para aquela mulher que não é nem mais bonita, nem mais jovem que eu? 20 anos depois, elas ainda estão pensando nisso. O homem vai para o bar, enche a cara, elas falando, né? Enche a cara com os amigos, chora um pouquinho, não choram, porque também é outra dificuldade dos homens. Às vezes vão para o banheiro chorar, mas tem dificuldade de chorar. E daqui a pouco não falam mais disso. Podem até estar sofrendo, mas eles não falam e eles tocam a vida. E eles dizem, o que adianta eu ficar remoendo algo que já acabou? O que eu vou ganhar com isso? Eles são mais pragmáticos, inclusive nos sentimentos. E, para as mulheres, isso parece falta de afeto, falta de amor, ou até falta de envolvimento. Não é, é o jeito que eles aprenderam, principalmente nessa geração. Não sei se a geração mais jovem vai lidar de outra forma com as emoções, mas de lidar com as próprias emoções. Uma pesquisa que eu fiz recentemente me chamou muita atenção, porque eu vi que não tem tantas mudanças, que foi sobre choro. Que eu estava falando tanto de risada, aí meus alunos deram uma ideia, vamos ver o choro. Eu fui pesquisar choro. 75% dos homens, jovens inclusive, disseram que ou choram muito pouco ou não choram nunca. E 80% das mulheres disseram que choram bastante. E o mais interessante, que todos, quase 100% de homens e mulheres disseram que é ridícula a frase homem não chora.
Todos condenaram essa frase. Mas quando eu perguntei, você chora? Muito ou pouco? Ou nunca? Mais de 70% dos homens disseram, jovens inclusive, que choram pouco, muito pouco ou nunca. Quer dizer, quando eu penso que mudou, né, e que essa geração expressa de outras formas os sentimentos, com choro a gente vê que não. E alguns disseram, eu choro, mas no banheiro, escondido, que eu não quero que me vejam chorando. Então, isso em todas as fases da vida. Quer dizer, mudou ou não mudou? Fala-se tanto que mudou, né? Outra coisa, um outro dado que é fundamental para entender a bela velhice é a relação com o tempo. E eu quero aprofundar essa discussão com o tempo. O tempo, principalmente para as mulheres, é o bem mais valioso que veio junto com a liberdade. Agora, eu não vou ser sugada pelo tempo dos outros, não vou ser atropelada pelo tempo dos outros, não vou dar todo o meu tempo para cuidar e prestar atenção nos outros. Agora, o meu tempo vai ter uma prioridade. E a prioridade vai ser a minha vontade. Como é que eu vou usar este meu tempo? A relação com o tempo muda completamente, porque de repente elas percebem que é um discurso das mulheres até os 40 e tantos anos, eu não tenho tempo nem para dar risada, nem para brincar, porque eu estou tão preocupada com a casa, com o filho, com o marido, com o trabalho, com o corpo, com ser magra, eu não tenho tempo para mim. É como se elas se alienassem do tempo. O tempo não é delas. O tempo é para resolver tudo que está fora delas. Quando elas chegam aos 60, aos 70, o tempo é meu. Eu vou decidir como eu vou usar o meu tempo. O tempo deixa de ser uma obrigação que elas têm que usar para cumprir responsabilidades com os outros e passa a ser um tempo de escolha. Eu posso até ficar com meu neto, mas no tempo que eu decidi ficar com meu neto. Eu posso até ficar dentro de casa assistindo futebol, mas é uma escolha. E essa mudança com relação ao tempo é realmente uma mudança total. Porque talvez pela urgência, eu sei que eu já não me resta tanto tempo. Né? Quando eu tenho 30, eu não penso nem no tempo. Eu tenho toda a vida pela frente. Mas eu tenho 70, eu sei que eu não tenho toda a vida pela frente. E como que eu quero gastar o meu tempo? Porque eu não quero mais desperdiçar o meu tempo. Coisa que os homens também falam. Para essa história de passatempo, desperdiçar o tempo, gastar o tempo com bobagem, para o homem é terrível. Eles querem, mas eles sempre quiseram viver intensamente cada fase da vida. Eles não foram, pelo menos como eles dizem para mim, eles não foram sugados, atropelados pelo tempo. Agora, mais velhos, eles dizem, eu quero ter mais tempo para minha família. Isso eles dizem. Eu não tive esse tempo quando eu estava trabalhando como louco para sustentar a casa, para sustentar os filhos. Eu quero ter mais tempo para a minha família. Mas eles não reclamam tanto de terem perdido tempo com coisas que não era exatamente o que eles queriam. Então muda totalmente a relação com o tempo, principalmente para as mulheres. E junto com essa valorização do tempo, vem algo maravilhoso, que as mulheres aprendem tardiamente. Dizer não. As mulheres têm muita dificuldade de dizer não. Essas mulheres têm muita dificuldade de dizer não.
muita dificuldade de deixarem de ser amadas, muita dificuldade de não cumprirem as suas obrigações, muita dificuldade de não serem, de no trabalho, se elas disserem não. Até hoje saiu uma pesquisa dizendo que as mulheres ganham menos do que os homens, têm mais dificuldade de negociar salário do que os homens, mais dificuldade de pedir dinheiro justo com os homens, do que os homens. Elas têm muita dificuldade de dizer não. E às vezes, até coisas bobas, elas estão comendo uma comida que elas escolheram e qualquer outra pessoa começa a olhar para a comida delas que elas escolheram e elas dão. Às vezes a pessoa nem pede, elas dão a comida que elas escolheram para outra pessoa e deixam de comer. Então elas têm muita dificuldade de dizer não. E elas aprendem tardiamente o valor do não. Eu falei na outra conversa que a gente teve que a minha crônica para a Folha que mais recebeu respostas de mulheres foi... Como era o título? A arte de dizer não? Era a arte de dizer não. E eram coisas que eu ouvi das minhas pesquisadas. Que vários nãos, e não só para os outros, mas para elas mesmas. Não serem tão críticas, não serem tão perfeccionistas, não se preocuparem tanto com a opinião dos outros, não aumentar pequenos problemas, não se levar tão a sério, não se comparar, que é outra coisa que as mulheres fazem o tempo todo, quando são mais jovens. Se comparar com mulheres mais bonitas, mais magras, mais bem-sucedidas, mais felizes, elas se comparam o tempo todo com outras mulheres e sempre saem perdendo. Todas as mulheres fazem isso, mesmo as mais bem-sucedidas quando são mais jovens. As mais velhas aprendem a não se comparar, aprendem a valorizar a singularidade, a individualidade, as diferenças. Pelo menos o grupo que eu pesquisei, eu percebo muito claramente que as mais jovens sofrem mais, se angustiam muito mais, se comparando, como se a outra tivesse sempre algo que faltasse. Isso é outra coisa que eu vejo nas mulheres mais jovens. Buscar as faltas. Às vezes com uma lente de aumento. Então é a pinta, a ruga, o nariz, o que for. A mulher mais velha começa a olhar mais o conjunto da obra. Estou bem. Me olho no espelho. E eu tenho até uma vantagem, porque você fica meio... perde a visão, né? Então, não precisa nem se olhar no espelho. Você fica mais... O espelho fica mais generoso com a idade. Então, eu vou acabando, porque tenho que dar tempo para vocês me perguntarem. Mas eu quero acabar, e vocês vão me fazer perguntas, voltando para Simone de Beauvoir. E eu quero também ler. Na outra vez eu fiz uma coisa, eu li uma crônica que não tinha sido publicada, que eu escrevi em homenagem aqui ao café. E agora eu fiz a mesma coisa. Uma crônica que ainda não saiu, que eu escrevi para vocês, e depois vai sair na semana que vem. Então, primeira coisa, terminando, apesar de acreditar que não existem segredos ou receitas para construir uma bela velhice, descobri que rir muito, especialmente de mim mesma, está sendo o meu melhor remédio. Além de todas as coisas que eu descobri com os meus pesquisados, encontrar o meu projeto de vida, buscar o significado da minha existência, conquistar a minha liberdade, almejar a felicidade, cultivar as verdadeiras amizades, viver intensamente o presente, aprender a dizer não, respeitar a minha vontade, vencer os meus medos e aceitar a minha idade. Antes, eu adorava quando mentiam e diziam que eu parecia bem mais nova do que eu sou. Adorava. Mentiam bastante, para me deixar bem feliz.
Agora não, agora eu gosto de ter 56 anos. Pode dizer que eu pareço menos. É isso aí, parece menos, né? Mas antes eu adorava, eu nem falava a minha idade. Hoje não, hoje eu gosto de dizer mas podem continuar mentindo, que sempre é bom. Vamos ver. Mas um dia, numa revista, me perguntaram o que é ser você mesma, né? Porque as mulheres que eu pesquiso dizem, depois dos 50, 60, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma. O que é ser eu mesma? Eu respondi. No meu caso, é usar as roupas que eu gosto e não as que os outros estão esperando que eu use. É gostar do meu nariz, mesmo que ele não seja minúsculo e perfeito. É ter carinho e respeito por quem me tornei. Mas meu ideal é dialético. É a combinação de duas mulheres que fazem parte da minha história e que me inspiram. Duas mulheres que mais me ensinaram a ter a coragem de dizer não e respeitar as minhas vontades e verdades. Simone de Beauvoir, que me ensinou que o principal valor a ser buscado é a liberdade. E Leila Diniz, que me ensinou que é possível rimar liberdade com felicidade. Leila Diniz dizia que era uma mistura de Marilyn Monroe com Dercy Gonçalves. Eu gostaria de ser uma mistura de Simone de Beauvoir com Leila Diniz. Mas descobri, com essas duas mulheres, que eu só posso ser inteira Miriam Goldenberg. E é isso que eu venho buscando ser. Cada vez mais, agora aos 56, quem sabe, aos 75 eu cheguei lá. 100% Miriam Goldenberg. Então, para terminar, espero que vocês me façam muitas perguntas, eu vou ler a crônica que eu escrevi para vocês. Eu escrevi pensando em vocês. Muitas mulheres de mais de 40 anos dizem que são ignoradas pelo mercado. Além de se sentirem invisíveis, pois não são mais olhadas ou elogiadas como quando eram mais jovens, dizem que não encontram roupas adequadas para a sua idade. Uma nutricionista de 47 anos me contou. Eu sou magra e tenho um corpo bonito, porque eu me cuido muito. Fui comprar uma calça jeans de uma marca famosa e a vendedora olhou bem para mim, dos pés à cabeça, como se dissesse: não temos roupas para velhas. Não queremos a nossa etiqueta desfilando em uma bunda de uma velha ridícula e sem noção. Saí de lá arrasada, me sentindo realmente uma velha ridícula. Outras querem se diferenciar das adolescentes, mas não querem se vestir como velhas. Uma professora de 41 anos disse: eu não posso usar o mesmo jeans das minhas alunas. Eu tento encontrar um jeans que não seja colado e de cintura baixa, mas é impossível. As opções para uma mulher mais velha são horrorosas. A grande dúvida das mulheres que estão nessa fase de transição é de como se adequar à idade sem abrir mão de roupas bonitas. Elas mostram que o mercado está voltado para as mulheres jovens e magras, e exclui aquelas que não se enquadram ou não aceitam essa padronização. Uma arquiteta de 56 anos afirmou: sempre usei biquíni e minissaia, agora não posso mais? Adorei quando a Beth Faria, depois de ter sido cruelmente criticada e chamada de velha baranga por usar biquíni aos 72 anos, disse: querem que eu vá à praia de burca? Que eu me esconda? Que eu me envergonhe de ter envelhecido? Essa semana, na terça-feira, em um congresso internacional de moda, eu convoquei o público a participar de uma campanha que eu lancei recentemente, que eu lancei aqui, que é Velho é Lindo. Eu disse que o mercado continua reproduzindo as imagens dos velhos do século passado e não enxerga os novos velhos que têm projetos de vida, saúde, amor, felicidade, liberdade e beleza. De biquíni ou de maiô, minissaia ou calça jeans, salto alto ou sapatilha, o que interessa é que somos cada vez mais livres para escolher e inventar a nossa bela velhice. E para mostrar aos velhos de hoje e aos velhos de amanhã que velho é lindo e, mais ainda, que velho está na moda.
Polícia, Irania, né? Tanto como humor, isso é vida crônica. Muito obrigado. É um presente para vocês. Muito obrigado pelo presente, então, para todos nós. E agora passamos para vocês, então, as perguntas. Eu acho que agora estamos na hora de fazer perguntas. Levantem a mão, aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês. Temos a internet também. E procurem serem objetivos, porque tem bastante gente que acho que quer formular as perguntas, né? Começamos aqui. Perfeito. Obrigado. Oi. Boa noite. Obrigado pela delícia de palestra, não só como essa. Bom, mas assim, a teoria da bela velhice parece que propõe um upgrade, né? Para que a gente ganhe uma motivação. E eu vejo que isso, em termos assim de Brasil, ainda é um nicho muito pequeno. Acho que não corresponde nem a 3% da realidade. Uma vez que... e aqui eu estou falando em nome daqueles que estão no bico do corvo. Né? O bico do corvo é aqueles que encontram ou não encontram lugares no mercado de trabalho, não é? E encontram muito mais artrite e artrose, né? E acho que se você tem alguma ideia, alguma coisa, alguma dica a dizer a essa maioria a que me eu refiro, mesmo porque quando eles começam a chegar numa fase da solidão, que é uma palavra que eu não ouvi aqui e é muito frequente, né, nas pessoas de uma certa idade, mesmo porque com todos esses fechamentos, né, e os fechamentos, inclusive libertários, porque você tem que fazer tantos exames, né? Olha, a partir de 40 você tem que fazer isso, 50 isso, ou 60 isso, e tal, está sempre checando. E, na verdade, os relacionamentos onde você também, os relacionamentos afetivos, onde você destacou da importância deles, que a gente quer ter segurança e quer ter... as mulheres procuram um marido e os homens querem também resgatar a família que perderam pelas circunstâncias. Então eu gostaria que você dirigisse uma palavra a essa maioria, né? Porque também só exaltar que é bacana fazer ginástica, yoga, alimentação e parece que não atende a uma grande maioria que vê os filhos indo embora com a mochila nas costas, né? E há um desentendimento entre homens e mulheres cada vez mais frequentes, né? E isso sem falar nas violências, na violência que está ocorrendo no mundo atual, em função É verdade. disso. Olha, então, eu trabalho realmente com um grupo muito pequeno. Eu pesquisei 1.700 pessoas. E eu ouvi essas 1.700 pessoas. E a grande diferença para mim é a diferença de gênero. Destas 1.700 pessoas, das mulheres, eu não ouvi solidão. Não me lembro, pelo menos. Vou ter que procurar de novo. Ouvi uma gana de fazer coisas sozinha ou com as amigas muito grande. E de sair, e de passear. E não necessariamente fazer ginástica, pilates, não, mas fazer coisas. Das mulheres eu ouvi mais isso. Dos homens eu ouvi mais esse discurso da solidão. E também mais um discurso do mercado de trabalho. Das mulheres eu não ouvi também isso. O mercado não me quer, o mercado não me aceita. Elas não estão focadas nisso. Os homens eu ouvi mais esse discurso. Talvez a bela velhice seja algo mais natural para quem não viveu uma juventude e uma vida adulta como gostaria. E que encontra um momento que se liberta. Os homens que viveram uma juventude e uma vida adulta de forma mais plena e mais livre, veem mais as perdas.
E não é à toa que os homens se casam, porque todo mundo explica os casamentos dos homens em função de um mercado matrimonial favorável. Não é só por isso. Há muitas mulheres que poderiam se casar depois dos 50, 60, 70, não querem se casar. Porque elas viveram o casamento como uma prisão e não querem mais novas prisões. Os homens querem se casar. E casam, às vezes, com mulheres mais jovens e às vezes com mulheres um pouco mais jovens. Mas não é só em função do mercado. É que, para eles, o peso da solidão é muito maior. E também é muito complicado quando eles não se separam e voltam para casa e a mulher não quer que ela... Muitas falam, é um traste, porque está me atrapalhando. Voltou para casa, fica o dia inteiro, não quer sair, quer bife, batata frita todo dia na frente da televisão. Elas reclamam demais e ele se sente um cara que foi sempre produtivo, sempre ativo, sempre importante, se sente um inútil. Então eu acho que nós temos que pensar assim, a bela velhice, inclusive para esse universo privilegiado, para os homens desse universo privilegiado, que eles têm mais dificuldade, sim. Eles querem o afeto, mas o afeto... E eles falam com muito carinho da esposa. Eu tenho que reconhecer isso, que eu ficava emocionada quando eu ouvia os homens falando da esposa e não ficava nada emocionada quando eu via as esposas falando dos maridos. Eles têm um reconhecimento por tudo que ela fez durante todo esse tempo, mas agora ela não quer saber. São poucas as que querem dar a atenção e o carinho que eles querem. Então, eu acho que você tem toda a razão. Nós temos que pensar na bela velhice, não só para... É muito difícil. Agora, como que os homens poderiam também aprender a construir uma bela velhice? Eu acho. Fazendo um investimento que as mulheres fazem, que é bem grande desde cedo, nas amizades. Eles trabalham tanto, tem colegas de trabalho, mas não tem amigos, vão tomar o chopinho, tal, mas não tem esse tipo de amizade que as mulheres às vezes têm por 40, 50, 60 anos. São raros os homens que investem nas amizades. E as amizades são um capital muito importante na bela velhice. Vocês poderiam começar a investir nos amigos também. Mesmo que seja para tomar o chopinho. Fazer uma complementação, não querendo tomar o tempo, mas como você é antropóloga... Então, eu sei, imagino-se que sim, eu sei que isso não é usual aqui, mas é que tem um engate que eu acho muito bom aí. É sobre o limite desta bela velhice. Na Simone de Beauvoir, ela tem um livro chamado Acho que Todos os Homens São Mortais. Eu adoro esse Se eu não me engano, a pessoa vive 700 anos, né? Que saco que é aguentar isso, pagar imposto durante 700 anos, aguentar o Lula, e perder etc. os amores. Bom, agora, E perder vamos pensar os o filhos. seguinte, qual que é o nosso limite, não é, da bela velhice? Existe uma realidade aí que ela precisa ser pintada também. Eu queria também voltar para você responder uma coisa bem interessante. Eu amo esse livro, chama Todos os Homens São Mortais. É um conde, no século XII ou XIII, né? Que toma a poção da imortalidade. E no começo é uma maravilha. E depois, quando ele começa a perder os filhos, as mulheres que ele ama, e tudo começa a se repetir, é um inferno, né? É muito bonito esse livro. Mas tem uma coisa interessante, para você ver também como homens e mulheres são diferentes na velhice. Eu perguntei, dê um exemplo de pessoa que envelheceu bem. Unanimidade. Primeiríssimo lugar. Fernanda Montenegro. Mulher. Homem. Oscar Niemeyer. Ele estava com 102 anos quando eu fiz a pesquisa e foi exemplo unânime de quem envelheceu bem. Fernanda Montenegro e Oscar Niemeyer. Tem um exemplo de quem envelheceu mal. Não vou citar para ser delicada, mas foram atrizes, apresentadoras de TV e cantoras que passaram do ponto.
Quem é que passar? Nenhum homem apareceu, na minha pesquisa com 1.700 pessoas, nenhum homem como exemplo de que envelheceu mal. E olha que interessante, exemplos ambíguos. Apareceu tanto envelheceu bem quanto envelheceu mal. Hebe Camargo e Desi Gonçalves. Por que elas envelheceram bem? Tem alegria, tem humor, tem deboche, são felizes. Por que elas envelheceram mal? São sem noção, são ridículas, usam roupas inadequadas, falam palavrão. Então, elas são ambíguas. Nenhum homem apareceu como exemplo ambíguo. O que eu estou te chamando a atenção é que no envelhecimento, a mulher é muito mais cobrada, tanto pela aparência, quanto pelo comportamento. Porque um dos exemplos que apareceu muito é namora com garotão, casa com garotão, essa coisa, comportamento. Nenhum homem apareceu como péssima velhice porque namora com uma garota. Os homens, por isso que fica difícil para os homens envelhecerem, que foram citados, foram muito mais pela atividade, pelo sucesso, pela produtividade, pela lucidez. E Oscar Niemeyer, em segundo lugar, apareceu Silvio Santos. As mulheres, era pela aparência. Fernanda Montenegro está muito bem, mais digna, elegante, bonita sem se alterar, e mal o envelhecimento, porque namora garotão, usa mini saia, usa decote, usa roupa. Os homens não são cobrados por isso. Então, se você não é ativo, lúcido, tem sucesso e produtivo, você é invisível. Mas a mulher, ela tanto velha quanto mais jovem, ela é... Tanto é que esse artigo que eu escrevi é para moda, mais para mulher, porque você pode estar... Não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 70. 70, parece mais jovem. Você está com a mesma calça jeans, com a mesma blusinha que provavelmente você usava aos 40. Não é? Você não mudou nada. O mercado não tem que se preocupar com você. Você não está vendo o pique ainda. Então, a mulher é complicado para o homem, mas para a mulher também, porque você não tem que mudar, é uma continuidade. Para a mulher, ela tem que mudar, mas mudar para onde? Para velha? O que é velha, né? Qual é a moda de velha? Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre essas diferenças de gênero. Tem mais? Prazer, Vera. Eu gostaria de falar uma coisinha assim. Bom, primeiro uma observação em relação ao seu aprendizado de ficar assim. Eu não acho que realmente a gente queira alguém que esteja fazendo isso vaziamente, lógico, assim, né? Não, essa é uma brincadeira. Quer que realmente a pessoa esteja usando isso como um aprendizado, uma troca. Mas uma amiga minha me falou também uma coisa que foi interessante, que ela tinha muito atrito com a filha. Também não tem exatamente a ver com o tema, mas tem a ver com o que você falou. Que ela aprendeu a duras penas que quando ela olhava para a filha e parava, estava cozinhando, fazendo alguma coisa, ela parava e olhava para a filha se acalmava. Como ela veio na minha frente, ela tinha um pouco mais de idade, um pouco de filhos mais velhos, eu comecei, no momento em que você está com possibilidade, né, de também parar e olhar. Dá uma diferença, assim, bárbara. Que, então, não é o homem para a mulher, né? É também a mulher para a mulher parar e escutar. Porque, no mundo de hoje, a mulher está exatamente igual ao homem. Ela está morrendo de infarto, ela está estressada, às vezes em cargos executivos, né? Então, ela também não está tendo tempo, às vezes, nem para o homem, e por isso, talvez, eles busquem uma companheira mais jovem ou mais disponível, né? E também não está podendo dar atenção aos filhos, né? E então isso aí me chamou muita atenção de você falar assim, porque ela falou assim: eu parei e comecei a ouvir, né? Bom, isso é uma coisa em relação ao que você colocou. A outra coisa é que faixa etária que você fez a pesquisa exatamente? Qual é a abrangência?
A minha pesquisa inicial não era só com velhos, era sobre a representação sobre a velhice, os medos de envelhecer. E as pessoas que envelheceram bem, envelheceram mal. Então, eu tenho dos 18 aos 90 anos. Eu tenho um universo de 18 a 90 anos. Os meus grupos focais foram mais de 60 anos. Dos 60 aos 90 anos. Então, eu tenho... Isso é muito interessante, porque sobre o medo da velhice... Por exemplo, foi muito bom eu ter feito com diferentes faixas etárias, porque quem tem mais medo de envelhecer são as pessoas até os 40 anos. Mais de 60 não tem tanto medo de envelhecer. Quem tem mais medo de envelhecer em todas as faixas etárias são as mulheres, em função da aparência, do corpo. Os homens dizem que têm menos medo de envelhecer, mas as mulheres mais velhas têm muito menos medo de envelhecer do que as mulheres mais jovens. E é engraçado porque é uma coisa que a Simone de Beauvoir fala muito, né? Velho é sempre o outro. Nunca sou eu. Eu perguntava para as pessoas de 60 se eram velhas. Não, velho é alguém 20 anos mais velho do que eu. 70, velho era... Ninguém era velho, ninguém se sente velho. E isso que é talvez o grande drama, porque nós somos rotulados, catalogados, etiquetados a partir de uma determinada idade e nós não nos sentimos velhos. Por isso que eu gosto muito da ideia dos ageless, dos inclassificáveis, porque... É impossível você olhar o Ney Matogrosso, ou Bruce Springsteen, ou Paul McCartney, que tem 70 anos, e falar, é um velho, mas ele é rotulado, etiquetado de velho. Mas ninguém se sente velho. Quem mais se sente velho, quem mais tem medo, quem mais internaliza a ideia de velhice são os mais jovens. Então, essa fase, que é uma fase cruel, principalmente para as mulheres, dos 40 aos 50 e pouquinhos, é que ela mais tem medo de envelhecer e mais se sente velha. E também eu queria discordar de você de uma coisinha. Não sei se os homens procuram as mulheres mais jovens para casar. Acho que as mulheres mais velhas também não querem casar com os homens velhos. Elas já cuidaram a vida toda. Elas vão cuidar agora. Então, as mulheres mais velhas, talvez, as mulheres mais jovens, que nunca cuidaram, talvez cuidem. As mulheres mais velhas, elas dizem para mim, até tem uns garotões que querem e tal, esses eu namoro, dou beijo na boca e tudo, e nem com eles eu quero casar, muito menos com o velho. Já fiz, já dei, já fiz, não quero mais. Então, quando a gente olha para os dados demográficos, fica parecendo que é uma falta, um fracasso da mulher mais velha que não consegue marido. Eu quero também mostrar que tem aquelas que poderiam estar casadas com homens da idade dela, ou mais velhos ou mais jovens, e elas não querem. Então é mais fácil para um homem de 70 achar uma mulher de 45 do que uma mulher de 70 que queira casar com ele. Pergunta se elas querem. Por isso que elas vão também... vai ser num próximo café filosófico, eu vou falar dos casamentos mais bacanas que eu encontrei. Não vou falar quais são para deixar o suspense. Mas e tem, viu? Tem casais bem bacanas. Boa noite. Boa noite. Em muitos idiomas, muitas palavras sofrem transformações em seus sentidos. Na língua portuguesa nós temos duas palavras, o velho e o idoso. O idoso, o velho, é aquele que olha para o horizonte com o sol se pondo e vê o dia terminando. E o idoso é aquele que olha para o horizonte e ao sol se pondo e vê a véspera de uma belíssima alvorada. Tudo bem. Então, eu gostaria de saber se
na sua opinião, se nós devemos continuar com esta brincadeira ou podemos adotar a transformação das palavras? Eu, no outro café, eu falei que eu estou menos preocupada com a palavra que nós usamos, velho, idoso, coroas. Eu tenho um dos meus livros, chama Coroas, né? Do que com a representação sobre essa fase da vida. Eu gosto de usar velho. Eu acho que usar não muda o sentimento e as representações se eu usar palavras menos estigmatizadas, menos rotuladas, menos pesadas. E eu acho que usando velho e dizendo que velho é lindo, que velho é uma fase da vida linda, eu estou fazendo um tipo de militância de mudar as representações sobre a velhice. Mas eu não me incomodo quando eu não gosto. Teve uma época que eu usava coroas, né? Porque eu criei o movimento das coroas, o manifesto das coroas. E um dia eu estava passando na praia e um rapaz que deve ter lido as coisas que eu escrevo falou: poxa, que coroa bonita, hein? Eu odiei ser chamada de coroa. Eu acho que eu também não vou gostar quando começarem a me chamar de velha, porque o peso dessas palavras não mudam assim. Então, esse é um início de mudança. O Brasil está mudando, a pirâmide etária do Brasil está mudando, nós estamos envelhecendo muito rapidamente. E as representações sobre os velhos continuam lá no século passado. O meu trabalho é para mudar as representações. Se algum dia nós inventarmos uma palavra melhor e mais bonita, por exemplo, eu consegui mudar uma palavra, já que você falou das palavras, né? Eu encontrava muitas mulheres de 40, 50 anos que falavam assim para mim: Miriam, eu tenho uma relação longa e ele mora em outra casa, mas é uma relação estável e tal. Ele, em todos os lugares que eu vou, me apresenta: essa é minha mulher. E eu não tenho uma palavra para apresentar. Porque eu acho ridículo uma mulher de 55 anos falar meu namorado. Acho mentira falar que é meu marido. Não me sinto confortável. Namorido eu acho ridículo. Ele fala tranquilamente: essa é minha mulher, e eu não tenho uma palavra. Aí eu fiz uma crônica e mandei para os meus leitores essa pergunta. E veio várias respostas engraçadas. Mas a que mais foi votada foi meu homem. Esse é meu homem, essa é minha mulher, esse é meu homem. Aí eu fui no programa da Regina Casé, Esquenta, e era o Dia dos Namorados, e estava lá, namorido. Eu falei: Regina, eu odeio namorido. Se todos os homens falam, essa é minha mulher, você não pode falar como meus leitoras, tá? Os homens não responderam essa enquete. Por que se a mulher não pode falar meu homem? Ah, Regina, adorei. Aí chegou o marido dela, ela, meu homem. Aí todo mundo, meu homem, mas não pegou nada. Todo mundo continuou chamando minha mulher e meu. Mas eu continuo tentando inventar. Só de ter essa discussão, as pessoas já têm que pensar. Tem um nome para os homens chamarem as mulheres e não tem um nome para as mulheres chamarem seus homens. Então não temos um nome bom que as pessoas gostem para essa fase da vida. Quem sabe velho vai ser? Ou outro que nós inventarmos. Você prefere? Olha, o senhor idoso. Eu prefiro aquilo que as pessoas querem dizer.
Eu gosto de dizer velho. Mas eu não gosto. Agora, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E se nós não nos sentimos velho, velho é sempre outro, o que nós somos? Eu gosto muito, muito, muito da ideia do ageless, inclassificáveis, sem idade. Por quê? Tem tantos velhos de tantas formas, tão diferentes, por que um nome só para uma coisa que é tão diferente? Você tem a partir dos 60, na nossa cultura, você já começa a ser chamado de velho, vai até os 90. Dos 60 aos 90, tem tantas formas de envelhecer, por que dar um nome só para uma coisa que é tão diferente? Quem é o idoso? É a mesma coisa, é a mesma discussão. Dos 60 aos 90, você tem tantas formas de envelhecer, tantas. Nós vamos chegar um dia que não vamos mais classificar as pessoas pela sua idade, nem pelas rugas da sua pele. Esse é, como é seu nome? Esse é o Mauro. Pronto. E vai ver que tem uma pessoa de 20 anos que é muito mais velha que o Mauro. Por que chamar de velho o Mauro? Boa noite, Miriam. Ah, Lucas. Boa noite. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde internautas assistem online e participam de um chat, como você participou muito bem das últimas edições desse módulo. Por falar em internet, a Miuna pergunta: como a tecnologia, a internet e as redes sociais estão ajudando ou prejudicando a bela velhice? Isso é interessante. Uma vez, eu fiz um exercício num chat da internet. Era um chat de relacionamento. E eu me apresentei exatamente como eu sou, me descrevi com diferentes idades. 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88. Quem que teve mais respostas de pretendentes? Eu sou otimista, hein? Quem teve mais resposta de pretendentes de várias idades, de jovens e velhos? 28. 28 é uma idade ótima para entrar na internet. Recomendo. Uma mulher de 28, não importa a idade que vocês têm, se descrevam exatamente como vocês são, mas lembrem que vocês têm 28. Porque 28 recebe dos 15 aos 70, é a idade ideal. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com a pergunta do Lucas, da internet. De certa forma, é libertário, porque eu tenho 56, eu me apresento com 28 e vou ter namorado para todos os dias da semana. Vou ter, se eu quiser, 2 cada dia da semana. Então, é libertário, porque eu não estou dizendo que nós somos ageless, inclassificáveis, mas na internet, se eu digo eu sou ageless, não vou ter nenhum, né? 68, 78, 0. Era porque era um chat, não era um chat para pessoas, mas era um chat de relacionamento. 18 também não tinha bastante, mas não tinha tanto quanto 28. Então, de certa forma, é libertário. Eu sou ageless, sei que na internet 28 pega bem, eu me construo como 28 e vou ter um monte de namorado, se eu quiser namorado. De outro lado, eu diria que a internet reforça os estereótipos da cultura que não real e até piora. Porque aos 56 anos, eu tenho mais chance, se eu quiser seduzir alguém,
conversando, falando, apesar de ter 56, porque eu tenho outras armas de sedução, do que dizendo logo na primeira conversa, tenho 56 anos, a pessoa já me elimina, se for um chat que não for para pessoas de 56 anos. Então, ao mesmo tempo que ela liberta, ela aprisiona, porque eu vou ter que ter 28 anos. Porque imagina no dia que o cara descobrir que eu tenho 56. Vai ser difícil. Então eu vou ter que ter 28 até morrer com esses relacionamentos que eu construí. Desta forma. Então ela pode libertar e pode aprisionar. Agora, isso falando de um chat de relacionamento que não tem a ver com idade. De outro lado, tem milhões de outros espaços na internet que são maravilhosos. Eu conheço várias histórias de amor que aconteceram na juventude que se reencontraram aos 50, aos 60, aos 70 na internet. E não precisa mentir, porque a pessoa sabe a idade, porque foi uma história lá da juventude. Muitas histórias de reencontros pela internet, muitas histórias também de mulheres, e principalmente mulheres que encontram com a idade verdadeira parceiros em outros lugares, outros países, e em sites de relacionamento para determinada faixa etária. Então, eu acho que a internet é só um novo espaço que, ao mesmo tempo, reforça estereótipos, mas também abre possibilidades. Depende de como você usa. E depende também o que você quer. Esse exercício que eu fiz mostrou que, para quem quer ter namorado, dá para até os 90. Até os 90. Boa noite, Miriam. Boa noite. Miriam, nós trabalhamos dentro das organizações, dentro das empresas, não é? Estou embevecido, assim, tocado pelo teu conhecimento, pela tua pesquisa, e estou procurando ver como colocar o seu conhecimento, essa sua vivência, essa sua visão dentro das organizações. O conflito dentro das organizações, eu não vou fazer perguntas, eu vou fazer um comentário e queria que você comentasse o que eu estou levantando aqui. O conflito dentro das empresas é que a organização que visa resultados e tem todo um planejamento para resultados, esses resultados estão em cima do ser humano. As máquinas, os instrumentos, tudo isso existe como empresa, mas é o ser humano que toca essa empresa. Eles estão lá há 25, 30, 35 anos e, às vezes, são fundadores dessa empresa, juntos com os donos. O conflito acontece entre as gerações mais jovens, dos 25, logo após a faculdade, com aqueles que estão com 65, 70 anos, como você está citando. As pessoas querem, porque elas já têm não só a experiência, além da expertise, elas têm a visão, elas têm sabedoria, eu digo que é sabedoria. O corte desse cordão umbilical entre o processo produtivo durante vários anos e sair aposentado por compulsoriedade é que causa o conflito dentro da sociedade. Nós estamos procurando levar, e foi bem identificado por você, as esposas para esses programas de PPA, Programas de Preparação para a Aposentadoria. Fazer com que a empresa enxergue isso me parece o difícil. A sociedade produtiva, organizada, enxergar a importância de transferir a experiência do idoso, do velho, como você diz, para um processo do mais jovem. E continuar essa sociedade dentro da empresa. A realidade dentro dessa empresa. Eu queria que você comentasse sobre isso, o que está acontecendo. Eu queria te dar... Como que é seu nome? Júnior. Eu queria te dar um exemplo. A Simone de Beauvoir fala disso, da aposentadoria. Tem 2 tipos de aposentadoria. Ela fala, né? Tem aquela pessoa que trabalhou a vida inteira
em algo que ela odiava, que era para sustentar a família e assim, e que a aposentadoria é vista como uma suposta liberdade. Nem sempre é, porque ele fica num vazio. E fala de uma outra aposentadoria que é cruel, que é daqueles que são apaixonados, que amam o que fazem e que querem trabalhar naquilo e são obrigados a se aposentar. E tem um outro tipo de velho, que é aquele que se aposenta e vai estudar e vai trabalhar numa coisa que eu tenho agora, estou dando aula para psicologia, já dei aula para história, pessoas que se aposentaram em outras coisas, às vezes em engenharia, e vão fazer uma carreira e são apaixonados. Na minha última aula, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, e por isso que eu olho com tristeza quando eu vejo Paul McCartney. Então eu falo, será que eu vou conseguir chegar, né? Um aluno meu falou assim para mim, professora, não é que a gente não responde por nada, não. É que a senhora é muito animada. Nós não somos assim. Nós somos menos. Nós não temos essa energia toda que daqui a pouco vou estar na compulsória, tenho ainda, né? Eu fico com medo. Eu acho que a gente tem que pensar também em aposentadorias no plural. Porque tem aquela pessoa que já está exausta, cansada, que fez aquilo no limite e que não é mais o que ela quer e quer fazer outra coisa. Como muitos homens me dizem, querem se reinventar. E vão ter 30 anos... mais ou menos que a gente vivia mais de um século atrás. Uma vida para se reinventar. E acho que como as representações sobre a velhice continuam, de que você vai morrer, você está acabado, você é improdutivo, você é inútil, as pessoas não estão vendo esses 30, 40 anos de vida. Eu não gosto de dizer ativa, que fica parecendo aquele velho que está na ginástica. Não. Vida útil, com significado, produtiva, né? Eu acho que é um grande problema. É mais do que a aposentadoria. É a aposentadoria, mas também para muitos e depois da aposentadoria. Eu quero me aposentar, mas eu quero ter significado para o resto da minha vida. Nós não somos preparados para pensar nisso. Nós não somos velhos. Então, para a mulher, pelo menos eu gosto sempre de falar que eu não estou generalizando, para as mulheres parece que não é um momento tão complicado, porque elas sempre fizeram tantas coisas que elas, quando elas se aposentam de um trabalho, elas vão ter coisas que elas não fizeram e querem fazer. Para o homem, cuja identidade estava muito associada ao trabalho, é um momento de muita crise. E aí eu não vou falar do alcoolismo, de morte precoce, em função da aposentadoria. De alcoolismo, que é um problema sério. E a Simone de Beauvoir já fala isso em 1970, do alcoolismo como um problema mais masculino do que feminino. Então, como que a gente vai resolver isso? Falando muito sobre isso. E nos preparando para uma bela velhice, eu gosto dessa ideia da bela velhice, precocemente. As pessoas não acham que vão ficar velho, não pensam em poupar, não pensam na saúde, não pensam em criar o capital dos amigos. E não vão ficar velho, velho é sempre o outro, de repente nós estamos velhos. De repente, e para o homem é mais de repente ainda. Porque ele, como ele não fica olhando todas as provas, né? E as rugas, e os cabelos, para ele é mais de repente ainda. Eu acho que falar disso, tirar o tabu de falar. Por isso que eu gosto da ideia, eu ainda não tenho, né? Mas que o jovem é o velho de amanhã. Ele tem que pensar na velhice dele, porque ele é o velho de amanhã.
Ele não pode achar que você jovem desperdiçar todos os capitais na juventude e de repente fica velho. Pensar nisso, eu acho que pensar desta forma também pode fazer com que as pessoas se programem mais para esse momento. E as empresas estão tendo que se adaptar, queiram ou não. Porque antigamente poucas pessoas esperavam os 70, né? Eu posso me aposentar já no ano que vem. Por tempo, por tudo, eu posso me aposentar no ano que vem. Não, dificilmente eu vou me aposentar. Antigamente, se eu não gostasse do meu trabalho, por que eu não iria me aposentar? Ia cantar. Né? Ia fazer uma coisa mais divertida. Então, essa revolução invisível está acontecendo, queiram ou não queiram as empresas. Né? Eu acho que quanto mais você discutir isso com os jovens, que eles vão ser o velho de amanhã, eles também vão ter menos conflitos, porque vão ser o lugar que eles vão estar amanhã. Né? E amanhã chega rápido. Olá, Miriam. Eu gosto muito da expressão que você coloca muito bem, ageless, que seriam os sem idade. Mas isso também me leva a pensar, quando a gente pensa numa inadequação de roupas, leva a gente a pensar também num outro fenômeno que acontece, que pouca gente comenta, e que pode levar o velho, o idoso, a uma situação de placeless, vamos supor, sem lugar, que é a questão da exclusão digital. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Olha, hoje não pode ter criado até um viés na sua pesquisa na internet, né? Porque provavelmente muita gente não chegou nem a ter acesso à internet, né? Hoje eu vi na UOL uma pesquisa que vai sair amanhã nos jornais. Antes de vir para cá, eu vi... Está crescendo muito, proporcionalmente, o aumento no mundo digital maior é das pessoas de mais de 50 anos. As pessoas, a fase da vida que mais está entrando proporcionalmente na internet são as pessoas de mais de 50 anos. Mesmo assim, percentualmente, não são... eu não lembro o dado, eu anotei, mas eu não trouxe aqui. Parece que são 13%, você vai ver amanhã no jornal. O mundo digital é um mundo... Eu tenho uma aluna que fez uma tese de mestrado sobre os velhos na internet. E é muito mais difícil para uma geração... Eu mesma tenho muito mais dificuldade, mesmo tendo 56 anos, com a internet do que os jovens que já nasceram com ela. Eu também vivo uma certa exclusão. Eu uso a internet muito como uma máquina de escrever melhorada, né? É óbvio que quem está com 70, eu não lembro se são 11%, já está na internet e usa a internet, usa o Skype para se comunicar com a família, usa o Facebook, mas é uma minoria. Então, é muito difícil porque o Bourdieu, que é um sociólogo que eu uso muito, fala do hábitos, aquilo que já faz parte de você quase como uma natureza. O mundo digital é um mundo muito estranho para quem tem mais de 50, 60 anos. Então, só aqueles que realmente têm muita vontade. E como que eles acabam percebendo? A minha aluna descobriu isso. Quando eles têm que se comunicar com um filho que está fora, e eles descobrem o Skype, eles se maravilham. Aí eles querem aprender. Ou com o neto. O Facebook também, reencontrar amigos de infância, amigos da família. Quando eles descobrem a utilidade e não a dificuldade, e ensinar o que é útil primeiro, e não todas aquelas coisas, porque se começar a ensinar tudo aquilo, vão fugir. Eu mesma. Então, começa primeiro pelo Skype, pelo Facebook, pelas coisas que eles vão começar a usar e depois eles vão usando para se tornar algo menos
estranho, distante, difícil, porque é difícil. É difícil até... Eu não consigo programar para gravar um programa de televisão. Eu não consigo programar um programa de televisão. Você consegue? Você consegue. Os homens conseguem, porque eles acham que têm que saber, então a tecnologia não é... Mas nós, além de tudo, achamos tudo que é tecnológico muito complicado. Eu não sei programar um programa de televisão. Então, tem que primeiro ir pelo útil e ver se eles querem, porque também, se não fez falta até hoje, para muitos, deixa ir para a praia para tomar o chopinho. Não é? Também a gente acha que tem umas coisas que são obrigatórias para... Não sei se para eles é tão fundamental assim. Um belíssimo programa esse seu aí de 4 palestras. E agora eu fiquei muito satisfeito porque você... sem querer, aí deu o tom do convite que nós queremos fazer para você voltar no ano que vem. Há 10 dias atrás, eu fui num jantar de 80 anos do Zusa Homens de Melo. Sim. E foi uma coisa assim muito gostosa e simpática, porque ele fez um discurso lá. E aí, fomos conversar com ele depois, jantar com ele, agora, semana passada. E os dois, ele e a Ercília, começaram a falar. Eles estão juntos há, acho que 20 anos. E ele está no 45º casamento, pelo que ele disse lá. Então, eles começaram a dizer por que eles estavam juntos. E aí eu os convidei e falei, vocês falariam isso se eu montasse um programa com uma pessoa no meio de vocês, e vocês conversarem um pouco sobre a vida de vocês, e o que deu certo, e o que não deu, etc. Eles aceitaram. E aí você falou nisso agora. Quer dizer, a toda hora a gente está encontrando casais que podem dar lição para a gente, né? Então eu queria propor a você, para o ano que vem, quer dizer, convidar aí 4 casais. Ou podia fazer ou 2 casais por noite, etc. De tal forma que nós pudéssemos ver eles falarem da vida deles, do passado da vida, etc., o que deu certo, o que não deu certo, e aqui que eles... Eu acho maravilhoso, Augusto. Vamos fazer isso? Adorei. Acho lindo. Agora, eu tenho uma pesquisa grande, que eu não falei uma palavra aqui dela, mas que é sobre infidelidade, né? E ao estudar infidelidade, eu aprendi muito sobre casamentos. Muito. Você propõe um programa sobre infidelidade? Não, esse tema não dá ibope. Não vai ter ninguém que assistindo, nem na internet, nem aqui. Vai ser um programa vazio. Não vai ter ninguém nem para bater papo, porque é um tema que as pessoas têm muita curiosidade, mas que mexe com muita coisa. Eu estava louca para sair desse tema. Estudar velhice é muito mais gostoso do que estudar infidelidade. Porque quando você estuda infidelidade, tem não vou falar sobre isso que vai estragar a beleza da minha velhice, mas tem um questionamento sobre a própria estrutura do casamento. O que é essa instituição? Como que ela foi montada? Ela é viável? Os seres humanos estão preparados para viver? Tudo bem, quando a gente vivia 30 anos, né? Dava, porque a gente casava com 20 e a mulher morria cedíssimo, né? Porque ela morria de parto depois do 5º filho. Então, era muito ocupado o casamento, porque além de as pessoas viverem pouco, ela morria cedo, ou então estava fazendo filho, né? Então, era outra coisa. Nós não somos mais assim, e a instituição não gerou outras alternativas. O ideal continua o mesmo. E
E aí entra a questão da infidelidade, né? Porque fica para o nosso programa. Senão Tá você bom, não me professor. chama Tá bom. para o próximo. Não, eu vou chamar sim. Muito obrigado por tudo. Obrigada, viu? É um prazer. Eu queria também dizer que eu adorei preparar esse módulo. O pessoal do Café Filosófico, a Marta, a Daniela, o Augusto, a Luna, o Éder, o Lucas, todos são gentilíssimos, carinhosos, até os motoristas que me pegam, me levam, que vão me levar para o aeroporto, são maravilhosos. Olha, é uma experiência deliciosa e que eu preparei com muito carinho e que eu vi todos, né, participei, vi que vocês gostaram muito da Gita, gostaram muito do Kalash, e eu estou muito feliz de lançar uma ideia e que agora a minha militância, que é possível, desde cedo, a gente pensar e construir uma velhice com beleza, com liberdade, com dignidade e, quem sabe, até com felicidade. Quem sabe até com felicidade. Eu digo, como as minhas velhas, é o melhor momento da minha vida. Então, deixa eu chegar aos 70, vai melhorar ainda mais. Obrigada.